Pessoal, aí ó, su, é, supinação, pronação, supinação, pronação. Por isso coloquei cutículas aí, ó, cutículas teóricas entre a teoria e a prática, por aqui cutículas e pautas, ok? Sempre está alguma coisa que sempre nós vamos fazendo pesquisa, fica algo bem entre o Seneca que fala que filósofo que há um naufrágio entre as pesquisas, né? Entre as pesquisas relacionado aos campos socioambientais. Eu coloquei ali os campos diplomáticos no meu perfil, coloquei ali ciência do movimento e as fases, as potenciais e proximais. É lógico que quando falamos algo proximal, vai associar algo distal, onde há algo próximo, colocamos em memória, mas tem momentos na vida que vamos lembrar, ok? Então vamos lá. Então, situando o papel da escolarização na formação, a escolarização já falei que alguns tratados históricos, alguns poderes diferentes, não que é o meu, que fala sobre escolarização, que eu associo sobre a escolásticas. Lembramos de Tomás de Aquino, que visa a abordagem tradicional. Alguns colocam John David, ou seja, aquelas aulas experimentais que vão associar também a revista Skinner, Kinesiologia, ou seja, e outras que associam. Mas em questões de Vygotsky, alguns falam qual é a diferença de Vygotsky para o próprio Skinner e o Watson, John Watson, desde 1920, as polêmicas ligadas ao próprio movimento e o seu próprio ser, porque o movimento, querendo ou não, ele vai expressar algo, nem que tenha deficiência. Tempos atrás, entre as formas e as coisas, entre etapas de deficiência física, visual, entre conclusões analíticas, entre essa viagem do tempo, a gente vai tirar só a palavra vi e vamos colocar tri, aí coloca triagem, que é viagem, é uma história que nós viajamos nos campos cinematográficos. Todos nós somos sonhadores, e essa triagem que fazemos ligado à deficiência física, mental e todos os pareceres, há uma escolarização na formação, okay? A escolástica, né? Os movimentos escolásticos que ouvem temas que associaram as formas e as coisas. Quando falamos de formas e coisas, porque já concretizou uma coisa. E que tipo de coisa concretizou? Uma escolarização. E essa escolarização vai ter pautas, registros, formações, autonomia ou anomia. A anomia nos traz um julgo que o próprio Bauman fala sobre a própria natureza. Tem alguns campos também de alguns documentários, né, relacionados. Agora eu falo Chovsky, para chover conhecimento. Chovsky, que ele destacou, que ele destacou ali discutindo com Foucault. Eu, meu parecer, eu conheço ele, pessoal, né, por causa que ele fica na Roda Viva ali em 1996 ali, tem um documentário, mas acho que eu cheguei a ter uns debates com ele em tempos de submundos relacionado às impressões ao livro, ou seja, é um diálogo com ele entre esses assuntos de natureza e a linguagem e ciência. Os elementos que ele coloca sobre o campo simbiótico, a biologia, a medicina, que tem seus meios, mas ele em si mesmo ia falar com ele, hoje eu falo de novo, há uma consequência em a palavra meio, que a palavra meio já fala medicina, embora a própria medicina já é algo que nos traz pluralidade. Aí nos traz consequência entre a existência da própria natureza, entre a linguagem e a ciência, porque a própria ciência, que o próprio Foucault estava discutindo com ele, também ia chamar de debate os dois, dialogando. Não é chamar para destrar alguém, cabrício, mas chegar em campo de discussões. Muitas vezes as pessoas subestimam quem chega lá de boné, ou seja, muitas vezes os corpos cetônicos estão exagerados em dias, mas estamos sempre liberando ácidos
láticos, ou seja, esses termos linfáticos que denominam, ou seja, as amêndoas, as axilas e outros pontos vitais. Tá vendo um rapaz treinando tempo atrás aí sobre o movimento tigre? É o tigre, né? Assim, os movimentos. Ou seja, que tem alguns pontos vitais aqui que você vai deslocando. E a palavra deslocamento já fala. Para deslocar pode ser, vai haver o quê? Uma massa, uma força e massa. E aí vai associar e conscientizar uma função. Essa função vai ser uma efusão, que é a velocidade. A efusão vai denominar o quê? Vamos lá. Vamos associar o quê? O pronome imperativo e o pronome indefinido. Imperativo, vamos lá. Função. Funções. Aí eu vou colocar lá o pronome indefinido e funções. Vou colocar só para associar, para entender que idealizar são idealizações. Eu vou idealizar ideias nessas cavernas que eu tenho entre cavernosos, entre antes de pensar. Vamos para Alain, não o Aladim, né? A lâmpada de Aladim. Mas vamos lembrar de Alain, que ele falou que a lâmpada de Aladim, até a lâmpada de Aladim, a gente tem que pensar antes o que ele vai falar, o que ela vai falar. Qualquer pessoa que vai falar, que pode ter um dom, qualquer tipo de religião falar, você antes pense, deixa falar, deixa expressar, depois você comente o seu termo hermenêutico, a sua posição, a sua concepção. A pessoa pode ter os seus dons, mas pode muitas vezes ter um dom de quê também? Talento, estudou na universidade, pessoal. A maioria das vezes a pessoa fala que você é um zero à esquerda, mas o zero à esquerda, onde há um calibre maior de oxigênio, de sangue. A palavra esquerda ali, né? Hemisfério esquerdo, não sei se predomina mais a escrita ou o aprendizado motor, mas é lógico que o pulmão, o direito é maior, o diafragma. Questões, nós sabemos que o nosso próprio corpo, os campos pitagorianos falam, as questões das álgebras. Álgebra, olha só, álgebra, algemetria. É lógico que quando falamos eu estava discutindo com um rapaz ali uma biblioteca, eu falo que é uma faculdade ali, né, que tem vários livros. Eu discuti com ele, falou que eu gosto de ciências exatas. Eu falei, rapaz, as ciências exatas, ó, ela muitas vezes ela é exata, mas ela não é. Ela é exata nas equações, mas depois que você faz ela, você vai ver que você errou, já não é mais exato. Se você acertou também, você vai ver que não é exato. Só pelas formas e as coisas que você fez, que você aprendeu. Cada pessoa é um campo típico. Eu sei que há alguma solução exata. Ok? Aí ele deve ter entendido errado, não sei. Deixei lá para ele ficar refletindo. Eu vou entender, ó. Esse livro que você vai ver, que eu comprei com você aqui, ó. O que é poder, você vai entender. A ciência exata é poder ou as ciências humanas? Aí eu Gerard Lebron. Isso aqui é o melhor livro que eu comprei, eu falei com ele este ano. Isso aqui vai ser minha chave de pesquisa. Eu falei, o que é poder? Até hoje, os próprios filósofos, psicólogos, os meios colocam fatos importantes, ok? Entre a globalização. Então, eu coloquei a temática temária, temários, se você lê os livros introdutórios também de alguns autores, ligado às disciplinas entre a teoria humanista, vou falar discípulo de Paulo Freire, as disciplinas, porque a palavra discípulo vem de disciplina, e a disciplina vem um comportamento, e do comportamento vem comportas, vem outras autonomias. Olha o livro que eu estou lendo, vou ler aqui, eu tenho que falar, indivíduos autônomos, nas aulas de educação física. Ou seja, as aulas de educação física, é lógico que cada professor tem um meio metódico, funcional, típico. Por isso que eu deixei, ó, Sociologia Geral, lá em Santiana. Lá na Clínica Santiana, ali perto do Bezerra, aqui, ó. Ó, Bezerra, Lucro. Então, perto do Bezerra tem um Santiana, onde tem um Bezerra. Não é berro não, pessoal. Olha, o meu berro aqui é Bezerro. Berro, modo de dizer, social, berro, olha meu camelo aqui, minha época. Aí, você vai ver fosse meu berro, obrigado? Ô, querido, por favor, vamos tomar uma levedura de cerveja aqui, uma cerveja aqui. Então, vamos associar a linguagem, o indivíduo e a sociedade, a formação. As relações entre a escola e a sociedade e a escola, ok?
Glicogênio na